Você tem dificuldades em cultivar orquídeas phalaenopsis em vidro? Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a plantar orquídea phalaenopsis em vidro, como regar, como adubar e onde colocar essa orquídea para que ela floresça. E vou te falar também que substratos que você pode usar para plantar uma orquídea phalaenopsis em vidro. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. E para você que acabou de chegar nesse vídeo, é iniciante no cultivo de orquídeas e deseja aprender um pouco mais sobre essas meninas, pois eu tenho um curso muito completo que vai desde o mais básico até o mais avançado, e lá eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar todo o passo a passo de como cultivar orquídeas de vários gêneros, phalaenopsis, cattleyas, oncidiums, cymbidiums, enfim, vários gêneros. E lá você vai aprender a plantar todos esses gêneros, vai aprender também a regar, a adubar, vai aprender também a colocar na luz correta para que elas possam florir novamente. E lá você vai aprender também sobre as várias pragas que atacam as orquídeas, vai aprender como combater, você vai conhecer um monte de doenças que dá aí nas suas orquídeas e você não sabe nem como tratar. Então tudo isso você vai aprender no curso e muito mais. E para quem deseja saber um pouquinho mais sobre o curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Aí você só clica no link e aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre o que tem dentro desse curso. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu já peço desculpa pela minha voz, que eu tô muito rouca, gente. E o plantio no vidro hoje vão ser dessas duas phalaenopsis aqui. São duas phalaenopsis odorium, aquela famosa pintadinha, olha só, gente, que linda. As duas são odorium. Uma é rosa escura e a outra é um rosé. E as duas são odorium, pintadinhas as folhinhas e muito perfumadas. Então essas vão ser as modeletes hoje do plantio no vidro. E eu já vou explicar tudinho como fazer esse plantio no vidro com essas meninas lindas. Mas antes eu quero dizer de onde vieram essas meninas maravilhosas e perfumadas. Gente, elas vieram lá do Orquidário Fogaça. E eu até quero agradecer, Jaqueline, muito obrigada pelas orquídeas que você me enviou. Fiquei muito feliz mesmo. Você sabe que eu fiquei que nem uma criança, dando pulos de alegria aqui. E como se não bastasse essas duas lindezas aqui, ela ainda me mandou essa phalaenopsis pintadinha aqui, ó, que é a Melium. Também tem as folhas levemente pintadas. Tem um leve perfume também, é maravilhosa. Então, se você gostar de alguma aqui, tira print do vídeo e manda lá para Jaqueline. E ela me mandou também a phalaenopsis Bulgari Lemon. Olha que linda, gente, ela é muito perfumada. É maravilhosa essa orquídea aqui também. Eu amei, obrigada, Jaque. E para você que ainda não conhece a Jaque, ela é muito atenciosa, muito profissional, muito querida. Gente, é muito bom de comprar no Orquidário Fogaça. E eu agradeço imensamente a você, Jaque, pelos presentes. Eu amei, muito obrigada. Então, gente, essas duas aqui, a Melium, olha que linda, e a Bulgari Lemon. Essas duas eu não vou plantar hoje, até fiz esses furos aqui, mas isso eu já mostrei no canal em um outro vídeo, como eu fiz em outras orquídeas. E aliás, eu vou fazer novamente um vídeo de como fazer esses furos, por que eu fiz, eu vou explicar direitinho. Hoje, as lindezas são essas que vão ser plantadas nos vidros, e cada uma vai ser em um substrato diferente. Para quem não sabe, o Orquidário Fogaça tem canal aqui no YouTube, então você vai lá no canal Orquidário Fogaça, se inscreva e assista os vídeos da Jaque, que você vai ver quanta orquídea linda que ela mostra lá. Bastante phalaenopsis, dorythenopsis, uma mais linda do que a outra. E também vou deixar o contato da Jaque, vou deixar o WhatsApp aqui na tela, para que você possa entrar em contato com ela, porque as vendas são pelo WhatsApp. E os vidros são esses aqui. Eu procurei quadrados, mas não encontrei.
encontrei esses mais redondos assim, ó, mas são bonitos também. Então, vou plantar aqui, não tem nenhum furo, ó. Então, para você que quer aprender como cultivar a orquídea Phalaenopsis em vidro, fica aqui até o final, porque eu vou ensinar também como regar direitinho, para você que não sabe. Vou ensinar 3 formas de adubação, então é muita coisa. E onde que você pode cultivar essas orquídeas em vidro para que elas possam florir novamente. Aí vou explicar também sobre quais substratos que você pode colocar dentro do vidro para que dê certo, para que você não mate aí a sua orquídea afogada. Então agora me acompanhe com todo o passo a passo, que eu vou mostrar todo o tutorial de como cultivar essas orquídeas em vidro, tudinho. Vou retirar todo o substrato delas e você vai ver como eu vou fazer aqui. Agora eu vou começar retirando o substrato dessa Odorium rosé. É muito linda. Ó, sai com facilidade, ó, porque eu já havia tirado um pouquinho do substrato. Não molhei desde que elas chegaram aqui. Tá em casca de pinos e chip de coco. E tem a buchinha no meio, ó. Se você não sabe como cuidar, essa buchinha se torna perigosa. Não é que ela seja vilã, é que muitas vezes se a gente não sabe regar, esse tipo de material acaba dando podridão nas raízes da orquídea, pode dar uma doença nas folhinhas, elas começam a cair. Então aqui pro vidro eu vou retirar tudinho. Chip de coco e casca de pinos não é substrato ruim, só que para quem não conhece ainda a técnica da rega, vai acabar matando a orquídea. E quem mora em local que tem muita umidade, pior ainda, esse substrato costuma dar mofo. Aqui na minha região, pelo menos, que maior parte do ano é úmido, dá mofo. Saiu com facilidade o substrato. Eu não vou lavar essas raízes, porque quando eu planto na semidroponia ou no vidro, eu costumo só tirar a poeirinha das raízes. Mas eu não vou lavar, porque eu quero te mostrar como é que rega essa orquídea. Aí você precisa saber como é que a gente faz, porque se tiver verde eu regar, você não vai entender. Planta bem saudável, ó, tem bastante raízes, as folhas são lindas e maravilhosas. A flor também. Para você que vai me perguntar, Maria, vai plantar florida? Sim, vou plantar com flores. O que você precisa cuidar quando você faz esse tipo de plantio com as flores, tem que observar se não vai murchar as folhas. Se a orquídea tem pouca raiz, já corta as hastes florais, porque é certo que murcha a folha e atrasa muito o desenvolvimento da planta. Então eu vou observar, eu vou plantar, vou cuidar e se murchar folhinho já corto. Logo, assim que eu perceber que murchou, já corto. Mas, nesse caso que tem bastante raízes, acredito que não vai murchar. Tem algumas que sentem, perde um pouco de floração, murcha a folha. Tem algumas que não sentem nada. Só que, agora eu vou tirar o da outra aqui, o substrato da outra. Tem algumas que não sentem nada, só que também elas demoram mais para enraizar quando estão floridas e a gente planta. Isso é normal. Então, se você quer que a sua planta enraize logo, corte as hastes florais quando você plantar. Essa aqui também tá no mesmo tipo de substrato, chip de coco e casca de pinos, que eu já vou te mostrar que material é esse. E aqui também tem a buchinha aqui no meio, que é aquele plug que vem quando as orquídeas são bebês, que eles colocam esse plugzinho quando elas são bem pequenininhas. E aí, quando elas crescem, eles só vão colocando em vasos maiores e colocando mais substrato ao redor, assim que é feito. Não é que o produtor faz isso por mal, pra gente matar as nossas orquídeas. Não, não é essa a ideia. Como eu não molhei essas orquídeas, então ela tá bem enxutinha. As raízes estão bem sequinhas, bem prateadas. Tá na hora de regar. Você vai se surpreender com os substratos que eu vou usar aqui ainda, viu? Tem um bem legal que talvez você nunca viu desse jeito que eu vou fazer aqui. Vou dar uma leve batidinha para que saia todo o resto do substrato, a poeirinha que tiver aqui, para depois não ficar acúmulo de sujeira no vidro. Você aí na sua casa pode dar uma lavadinha somente para tirar a poeira mesmo. Até o aconselhável é plantar uma orquídea quando ela está com as raízes molhadas, porque elas ficam mais maleáveis e aí não quebram tanto. Mas aqui elas não vão sofrer nenhum estresse que vai ser quebrado raiz nem nada. Vai ser um plantio bem fácil. Essa aqui também tem bastante raiz, está bem linda. Olha as folhas dela como são bonitas, são mais pontudinhas e bem pintadas. E a florzinha então, gente, nem se fala. O perfume aqui dentro de casa é maravilhoso. Só meu marido que não gosta muito, porque ele tem rinite. Aí só imagina, ele começa a espirrar.
Ele disse, não vejo a hora de acabar tuas flores. Eu disse, mas como? Eu preciso de flores aqui, como é que eu não vou ter? Preciso de flores pro meu cenário. O substrato tá bem bom ainda, vou guardar para plantar orquídeas e plantas terrestres. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Isso aqui, ó, é casca de pinos. E o chip de coco são esses farelinhos aqui, ó. Então, eles seguram um pouco a umidade. É só saber como regar. Se você mora numa região quente, seca, esse substrato não é ruim. Só que, claro, tem que saber como regar. Se você regar demais, também mata a sua orquídea. Agora sim, vamos para a parte do plantio. Gente, eu tenho 2 substratos aqui, mas eu vou te dar outras opções, caso você não tenha esses que eu vou utilizar aqui. E eu vou por partes, tá? Eu vou primeiro plantar com argila expandida. Esse material muito provavelmente você já conhece. Ela tem o mesmo material do vaso de barro. Então, o que que ela vai fazer aqui dentro? Esse substrato aqui, quando eu for regar, ele vai sugar toda a água. E aí depois vai liberar aos pouquinhos para as raízes da orquídea. Então, é assim que funciona. Ela vai segurar assim um pouquinho mais de umidade. E aí o outro substrato você vai ver como que eu vou fazer aqui. Eu vou plantar primeiro com argila expandida, mas já vou te falando quais que você pode utilizar. Argila expandida, então, isopor, pode usar só isopor porque o vaso de vidro é mais pesadinho. Pode usar caquinhos de telha ou de tijolo, que tem o mesmo efeito da argila expandida, porém mais pesado. Pode utilizar também só pedra brita, se você quiser. Pode usar pedrinhas de rio, pedrinhas coloridas, desde que não tenha aquele pozinho, desde que você lave bem. Que, aliás, a argila expandida, eu dei uma boa lavada nela alguns dias antes, então ela tá bem sequinha aqui, sem a poeira. Porque eu não quero que fique sujo esse vidro aqui. Então são esses materiais inertes. Para cultivo no vidro, eu te sugiro esses materiais inertes que eu falei aqui. Ou seja, que nunca vão apodrecer. Então, você nunca vai precisar trocar sua orquídea de vaso. Vai deixar ela ali para sempre. Não precisa ficar trocando, estressando a planta. Saiba que quanto mais você ficar replantando a sua orquídea, mais você vai atrasar o desenvolvimento dela, porque ela sempre vai perder alguma raiz que outra, vai ficar fraca, vai pegar doenças, vai pegar pragas, cochonilhas, fungos, ela fica muito mais suscetível. Tenha isso em mente, quanto mais você estressar a sua orquídea, ficar só replantando. Ai, não gostei do cultivo no vidro, vou passar para o vaso de barro. Ai, agora vou passar para o plantio na madeira. E assim você vai, coitada da sua orquídea, gente. Toda hora mudando de casa. Pra gente não é estressante se a gente fizer isso, ficar toda hora mudando de casa? Pra orquídea é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a argila expandida. Separei ela aqui, ó. E vou colocar. E como eu falei desses materiais que você pode usar no vidro, você pode fazer um mix desses materiais que eu te falei. E não é que você não possa usar casca de pinos ou chip de coco no vidro. Até pode se você mora em uma região muito quente e seca. Aí talvez não vá mofar, mas aí você tem que saber, tem que dominar muito bem a técnica da rega, senão você mata a sua orquídea. E com esses materiais aqui é mais fácil de regar, porque vão secar mais rápido. No vidro vai demorar um pouquinho mais a secar. Depois eu te explico aí como é que você vai regar, como é que você vai cuidar. Eu vou colocar um pouquinho aqui da argila expandida e agora eu vou pegar essa menina aqui, ó, que é a Odorium rosa. Ó, essa aqui é a rosa, olha que linda. Coloquei um pouquinho da argila expandida aqui no fundo do vidro. E aí eu vou acomodar bem a planta aqui no meio. Eu vou plantar ela em pezinha porque ela tá florida. Mas se você quiser plantar ela deitadinha assim, ó, pode plantar também, porque aí ela não acumula água aqui nesse miolinho. Porque quando você planta ela em pezinha, tem que ter em mente que quando você molhar bem, lavar essas folhas, que é importante, lava bem as folhas, aí você tem que secar bem esse miolinho aqui e deixar em um local arejado. Então, vou colocando aqui a argila. E a argila é um material que não vai deixar o seu vidro aí muito pesado. Olha, esfagno, para você que pensou, será que não dá para plantar no esfagno, no vidro?
nem pensar. Não faça isso, ainda mais se você for iniciante. É morte na certa para orquídea. Vai ficar muito tempo molhado. É quase como se fosse um vaso de plástico, tá? Porque vai formar umas gotículas aqui dentro, vai manter um pouco mais de umidade. Então, não ponha substratos que vão reter muita umidade aqui. Acabei de fazer o plantio dessa aqui na argila expandida. Olha, gente, que lindo que fica no vidro assim, a argila expandida. Fica muito bonito. Agora eu vou tentar dar uma firmadinha nela aqui, apesar de que já ficou um pouco firme, mas a gente pode dar mais uma firmeza, porque orquídea que tá bem firme, ela não vai sofrer tanto, porque uma orquídea que tá bamba, ela pode acabar murchando mais rápido as folhas. Coloquei essa estaquinha aqui, que é aqueles... Como é que é o nome? Esqueci. É palitinho de bambu de fazer churrasquinho, gente, ó. Então, vou prender melhor aqui, porque vai dar mais firmeza para essa planta. Ó, já dei uma firmadinha aqui. Agora, eu vou colocar aqui na outra haste. Vou prender aqui na outra. E a orquídea já ficou bem mais firme. Olha que linda que ela tá aqui. Ficou muito bonita. E aqui tem umas raízes à mostra. Isso aqui vai ser muito bom para você que ainda não sabe como regar. Depois você vai ver como funcionam as regas. Agora vamos plantar a outra e você vai ver que substrato que eu vou utilizar aqui. É um daqueles que eu falei, mas é uma forma um pouquinho diferente, bem interessante. O outro vasinho é igual. E agora vamos usar o substrato que eu estava falando. Gente, olha isso aqui, ó. Bolinhas de isopor. Por que que eu vou usar bolinhas de isopor no vidro? E não aquele isopor picado que eu costumo utilizar nos meus replantes? Porque eu quero que fique mais bonito, afinal é um cultivo no vidro. Então, eu comprei essas bolinhas aqui. Você vai encontrar pela internet, em lojas de utensílios, em papelarias, em locais assim você encontra. Olha, gente, são essas bolinhas aqui, ó. Tem desse tamanho, tem menor, tem maior. Eu achei melhor pegar um tamanho médio, assim, ó, que eu achei que ia ficar mais bonito. Então, são essas bolinhas que eu vou usar. E o isopor, ele é muito leve, né? Se você pegar o isopor, você percebe que ele é bem levinho. E aí, como é no vidro e o vidro já é pesado, você pode usar sem problema um material assim que é bem levinho. Vou centralizar ela assim, ó, porque eu não quero que fique aterrado esse caule. Gente, lembre-se de não aterrar esse pezinho aqui, ó, da orquídea, ó. Esse pezinho é onde acontecem os maiores problemas de apodrecimento. Então, não aterre o pezinho. Sempre deixe livre esse caulezinho ali, para que a sua orquídea não morra. Sempre bom deixar um pouquinho acima do substrato, nunca enterrar esse pezinho. E eu vou colocando essas bolinhas aqui. Se você não tem essas bolinhas, porque eu achei sim elas um pouco caras, tá, gente? Eu comprei só pra fazer esse plantio, porque eu queria que ficasse mais bonito. Se você não tem bolinhas assim, pode usar o isopor convencional, aquele do eletrodoméstico, e você vai lá e pica com as mãos mesmo, os pedaços. Pode usar aquele também, que também vai dar um efeito legal. Só que assim, pra quem olha de longe, pode pensar que são pedrinhas brancas. Então, era essa ideia que eu queria passar, porque de longe você não vai saber que é isopor. Só se olhar bem de perto. E aí, para as visitas que não conhecem, não sabem como que cultiva orquídea, vão ficar curiosos. Nossa, mas o que que é isso branco? O que que são essas bolinhas brancas? Aí você vai explicar. É isopor. E aí as pessoas ficam assim, apavoradas. Como é que dá para cultivar orquídea no isopor? Dá sim.
As orquídeas, a grande maioria são epífitas, então se você deixar até sem substrato, elas vingam. É só saber como regar, como adubar, pronto. Aí você vai colocando aqui as bolinhas, vai dando uma firmadinha. Tenta encaixar bem assim. Isso aqui é o suficiente. Ó, coloquei até em cima, deixei o pé da orquídea bem livre, ó. Falei, não, está com o pezinho dela bem livre. Agora eu vou dar uma firmadinha aqui para que ela fique mais bonitinha aqui. E aqui eu vou usar para firmar também os palitinhos de bambu. Eu uso essas piranhazinhas assim, ó, essas presilhas que vem nas hastes florais das Phalaenopsis. Mas pode usar araminho de pão, que você tiver aí para segurar. Então vou tentar deixar ela bem em pezinho aqui, porque a ideia é essa. Se quiser pode até espetar em uma bolinha, porque vai dar mais firmeza. Vou prender uma aqui, ó, no palitinho. E agora vou prender mais uma aqui, para ficar bem firmezinha. Agora é só prender aqui. Já deu bastante firmeza para essa planta aqui dentro. Olha como ficou firme aqui dentro, ó. A plantinha não está balançando, ó, tá bem firminha, não tá balançando aqui dentro. Olha que visual lindo! Olha só, vou te mostrar aqui. E aí nós vamos para a parte da adubação. Tem duas formas que eu vou adubar aqui, com adubos diferentes. Depois nós vamos para a rega. E aí depois mais um adubinho aqui. Você vai sair desse vídeo aqui tendo aprendido tudo sobre cultivo no vidro. Então só não vai aprender quem não assistiu o vídeo. Esse está mais pesado e esse está mais leve, mas nenhum vai tombar. Olha só que lindo que fica o visual, gente. Olha que bonito. Olhando assim, você saberia que isso é isopor? Aposto que não, né? Você ficaria pensando, nossa, o que é aquilo ali? Então veja que interessante. A argila expandida vai segurar mais umidade, mas o isopor não segura nada de umidade. Passa água ali, escorre e não segura nada. É um material mais seco ainda, vamos dizer assim. E o primeiro adubinho que eu vou usar aqui vai ser o Himitsu, que é o adubo orgânico. Então eu vou te ensinar como você usa no vidro. Eu vou pegar aqui o equivalente, essa aqui é uma colher de sopa. Eu vou pegar aqui meia colher de sopa. Isso aqui mais ou menos, vou colocar aqui dentro de um potinho. E o adubo Himitsu você vai encontrar para comprar pela internet, gente. Eu não encontro aqui na minha cidade, então eu procuro na internet para comprar. Eu vejo onde está mais acessível e compro. Comecei a usar um tempo atrás, tô achando ele bem bom. Ele realmente ajuda a enraizar bastante as orquídeas, ajuda na brotação e ele é para floração também. É um adubo, ele é um adubo organo-mineral. Vou preparar aqui uma misturinha com água, fazer um mingauzinho. Porque no momento que você molha o adubinho, faz esse mingau, assim que esse adubo recebe água aqui, ele logo começa a se decompor, e aí os micro-organismos começam a trabalhar e a sua plantinha já começa a receber aí esses nutrientes. Preparado aqui o mingauzinho, fica tipo um cimentinho, olha só como é que fica. Com o passar dos dias, ele vira uma pedrinha. Aí aqui eu vou te ensinar a usar na trouxinha para não escorrer para dentro do vidro. Ó, você pode usar qualquer paninho que seja permeável, que ultrapasse a água. Paninho de cozinha, paninho velho, pano de prato, o que você quiser usar aí. E para não dar cheiro ruim, você pode usar um pouquinho de casca de arroz carbonizada, que eu tenho aqui, ó. Que ela é rica em silício, ajuda muito no enraizamento da orquídea também e fortalece contra pragas. Ó, a casca de arroz carbonizada é esse material aqui. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre a casca de arroz carbonizada. Eu vou colocar um tanto assim, mal não faz. É ótimo, aliás. Se você não tem casca de arroz carbonizada, para não dar cheiro, porque é só nos primeiros dias. Se você vai colocar em um ambiente mais fechado, aí é bom colocar alguma coisa para não dar cheiro. Você pode colocar um pouquinho só daquele café de passar, sem ter passado, porque daí o cheirinho dele afasta insetinhos e disfarça um pouco o mau cheiro que dá. E também você pode usar um pouquinho só da canela em pó, que também vai ajudar. Fiz a trouxinha aqui.
Se você não quer fazer trouxinha, acha feio, pode usar porta-adubo. Aliás, eu vou usar um aqui pro outro adubinho que eu vou te mostrar. Então, se você tem adubo orgânico na sua casa, independente de qual for, saiba que você pode usar dessa forma no vidro. Nunca ponha direto em cima, senão com o tempo vai acabar indo lá pro fundo do vidro. E você não quer ficar só replantando sua orquídea, né? Porque aí vai estressar a coitadinha. E para você que vai me perguntar, Maria, eu posso plantar minha orquídea no vidro só na casca de arroz carbonizada? Se fosse num vaso de barro, vaso de plástico, poderia, porque daí vai escorrer por baixo a água. Mas aqui você vai ter que escorrer, vou te mostrar depois na rega. Aí não vai dar muito certo, ela vai acabar indo embora. E o adubinho orgânico, eu vou escolher essa aqui da argila expandida para colocar. Então, o adubo Himitsu pode colocar assim em cima das raízes. Se for outro tipo de adubo, bocashi, farinha de ossos, outro tipo de adubo orgânico, você põe mais afastado das raízes, porque no início queima assim. E eu vou usar um palitinho de dente para fixar essa trouxinha aqui, ó. Fixei aqui a trouxinha do adubo. Agora eu vou separar essa planta e vamos pro outro adubinho, que talvez você tenha na sua casa, você já vai saber como usar também. E eu vou usar um porta-adubo. Eu tô te mostrando várias opções aqui, porque talvez alguma delas você tenha na sua casa. Então o porta-adubo, se você quer que fique um pouco mais bonitinho, use o porta-adubo, que você também encontra pela internet. Aqui eu só coloquei uma buchinha de esfagno, que é aquele musgo que eu uso para plantar orquídeas em madeira. É porque tem uns furos muito grandes aqui, e aí as bolinhas do osmocote acabam caindo. Aí então eu vou usar aqui o osmocote, é o osmocote 15912. Então ele é um adubo bem bom, é quase completinho, é rico em nitrogênio, então vai ajudar bastante a sua orquídea aí no primeiro momento. E eu vou pegar, são essas bolinhas aqui, gente, é de liberação lenta. O adubo orgânico também é de liberação lenta. O Himitsu é a cada 3 meses que troca. E esse daqui é a cada 5 meses. Então, mais ou menos 2 vezes por ano aí você vai trocar só o adubo. Para você que tem pouca planta, é ótimo isso, não é? Então, eu vou pegar uma colherinha assim, ó, de aniversário de criança. Pode ser rasinha, com cupim, tanto faz. Aí você vai colocar dentro do seu porta-adubo. E é só fechar esse porta-adubo. Pronto, coloquei aqui dentro e agora eu venho e coloco aqui, ó. Ah, esse aqui é importante falar que ele queima um pouquinho das raízes. Então, ponha bem no cantinho do vaso, um pouco longe das raízes, porque no início ele queima, sim. Quando tá no porta-adubo assim com esfagno é um pouco menos, mas na trouxinha ele queima um pouquinho mais porque fica em contato direto aí. A não ser que você ponha uma bolinha de esfagno por baixo da trouxinha, daí também funciona. Eu te ensinei então essas duas formas aqui de adubar com adubos de liberação lenta, que você vai pôr a trouxinha ou então o porta-adubo no cantinho do vaso. E agora eu vou regar essas meninas para que você veja como funciona a rega no vidro. E vou te ensinar depois da rega como adubar com adubo líquido, como é que você faz. Então, preste bem atenção aí se você só usa adubo químico, aquele líquido, tá? Eu vou te mostrar aí. E também você vai aprender onde colocar essas meninas para que elas possam florir, porque orquídea Phalaenopsis não é difícil de fazer florir. E agora vamos para a parte da rega. Deixa eu só te mostrar um detalhe aqui antes. Você consegue observar que essas raízes estão aqui, ó, prateadas? Então, esse é o momento de regar a sua orquídea. Eu vou colocar água aqui e você já vai ver como vai mudar a cor dessas raízes. E é normal que as de cima, você vai observar que com o tempo, as de cima sempre vão secar primeiro. Aí depois eu vou te explicar o que você vai fazer para não matar a sua orquídea. Porque mesmo sendo em um substrato bem inerte, assim, que não apodrece, que não retém água, se você não cuidar com a rega, pode sim matar a sua orquídea. Vou colocar ela aqui dentro desse pote e vou largar a água aqui. Quando você regar a sua orquídea, pode molhar bem as folhinhas dela, mas depois seque com algum papel, algum paninho limpo esse miolo, as folhinhas, tudo, para que não se acumule água aqui no meio e não apodreça aí a sua orquídea, porque pode sim acumular água aqui no meio e apodrecer a planta também. Aí ela perde aqui esse miolo, não vem mais folha e
Talvez, se tiver bastante raízes, venha um cake aqui na lateral, uma mudinha. Mas isso nem sempre acontece, ainda mais se você descuidou com as raízes dela. Sempre que você for regar, regue bem o adubinho, sempre molhe bem, porque é com a água que ele é ativado, tanto esse osmocote aqui de liberação lenta, quanto o adubinho orgânico. Vou começar regando aqui, ó. Geralmente eu molho lá fora, e quando eu molho lá fora, eu molho as folhas com a mangueira, tudo. Jogo água em tudo mesmo. Aí lá fora, geralmente eu não preciso secar, só se é alguma orquídea nova que eu ainda não conheço, que aí eu seco o miolinho. Mas conforme eu vou observando, tem algumas que não precisa, porque lá pega a ventilação e acaba secando. Ó, eu vou molhar as folhinhas aqui. Porque o que absorve mesmo a água são as raízes, em torno de 80% a 85%, a adubação também. E as folhas entre 15% e 20% que ela absorve de água, mas não significa que você não tenha que lavar as folhas, porque onde tem poeira, dá ácaro. As bolinhas, elas podem acabar subindo um pouquinho, aí talvez você não precise encher tanto. Dá uma olhadinha ali, ó, vou balançar para que você veja a água ali, ó. Coloquei até quase ali em cima. Se você quiser deixar uma meia hora essa água e retirar, pode, porque aí as raízes da sua orquídea vão ficar bem hidratadas. Então pode deixar uma meia hora, 15 minutos, depende do seu tempo aí, desde que você não esqueça da água dentro desse vidro. Não é para ficar água aqui dentro. Porque se ficar água aqui dentro, pode acabar. Olha, é quase certo que vai poder ser raízes. Ainda mais se você não tem aí a habilidade da rega. Então, o que você vai fazer depois de 15, 20 minutos, meia hora, conforme o seu tempo? Você vai despejar toda essa água. Despeje tudinho. Pode usar até um paninho de prato aqui ao redor, para não cair nenhuma bolinha, nem nada. Porque aí fica mais fácil para você escorrer. Olha, eu vou segurar bem aqui assim, ó. Aí não vai cair nenhuma bola e não vai desplantar a minha planta daqui de dentro. Depois de um tempinho, essas gotículas aqui de água, elas vão acabar vindo aqui pro fundo. Aí você vem e escorre mais um pouquinho, assim, ó. Agora eu vou molhar a outra e daí eu vou te explicar como é que você vai cuidar. Com a outra é a mesma coisa. Molha bem a trouxinha aqui do adubo orgânico. Pode encher aqui. Não, talvez não encha até em cima, porque as bolinhas da argila também gostam de dar uma flutuadinha, porque é um material bem leve. Só que o isopor flutua um pouquinho mais. E aí, aqui também você vai molhar as folhinhas para tirar a poeira. Só não molhe as flores, se você quer que elas durem mais. Eu sei que na rega, quando a gente faz com a mangueira e tem várias orquídeas, é quase que impossível a gente não molhar um pouquinho as flores, mas tudo bem. Mas se você tem como evitar isso, é melhor. E aqui é a mesma coisa, ó. Deixa meia hora e retira essa água todinha aqui de dentro, ó. Sempre molha bem os adubinhos para que eles sejam liberados aí para as raízes da sua orquídea. Então agora também. Eu vou fazer de conta que passou meia hora e vou retirar essa água. Mas na minha rega habitual aqui, eu vou deixar uma meia hora mais ou menos e vou retirar a água. Retira tudinho. Cuidando para não cair o substrato, porque afinal você vai ter que fazer isso toda vez que você regar. Você consegue perceber que essas raízes já ficaram mais pro tom do verde, e se você deixa aí meia hora, elas vão ficar mais verdes ainda, porque elas vão absorver mais água ainda. E a argila expandida, então, ela suga essa água e libera aos poucos para as raízes da sua orquídea. Então, cuide com a rega. E como que você vai fazer para regar? Você não pode se basear somente pelas raízes de cima, que vão secar mais rápido. Você tem que olhar sempre aqui no meio, ó. E aqui pro fundo, quando elas crescerem aqui pro fundo, também você cuida as raízes do meio e as do fundo. Se elas estão verdes, nesse tom aqui, ó, as do meio e as do fundo, você não vai regar.
E se as do meio e a do fundo estiverem secas, prateadas, aí sim você pode regar. Nunca se baseie pelas raízes de cima, que são as que vão ficar mais ventiladas e vai secar mais rápido. E não precisa se preocupar em ficar borrifando água aqui em cima, se tiver raiz verde aqui no meio e aqui embaixo. A sua orquídea vai estar hidratada da mesma forma. Não precisa ficar nesse desespero aí, secou as raízes de cima, já vou borrifar. Não precisa. Não se preocupa com isso. E quando a gente planta uma orquídea, é importante que toda vez que as raízes estiverem prateadas, bem sequinhas, você faça novamente a rega. Porque uma orquídea que já está plantada há bastante tempo, enraizada, se você pular aí alguns dias a rega, ela não vai sentir muito. Mas uma orquídea que você recém plantou, se você ficar pulando a rega, quando ela secou bem as raízes, ela vai sentir. Outra coisa que eu vou te falar. Quando você muda de um plantio para o outro, por exemplo, estava um substrato que retém mais umidade, chip de coco, casca de pinos, aquela bucha no meio. Então, aquilo lá retém um pouquinho mais de umidade, bem mais, aliás. Então, quando você muda o cultivo de um substrato para o outro, é normal perder raízes. Então, fique atento a isso. Aí, se você viu que está perdendo raízes, tem algumas que não perdem muito, algumas perdem sim. Então, se você viu que a sua orquídea está perdendo raízes, corta logo a floração, não tenha dó, porque aí ela vai te dar flores vários e vários anos aí para sempre, se você cuidar. E se não, assim vai ser uma vez só. Agora eu vou te mostrar a do isopor, que não é diferente. Olha como as raízes estão bem verdes aqui, bem lindas. É a mesma coisa, você vai cuidar. Se as raízes do meio e do fundo estiverem verdes, não rega. Se as do meio e as do fundo estiverem prateadas, você faz essa rega de encher o vaso e deixar uns 30 minutos escorrer toda a água. Nunca se baseie pelas raízes de cima se elas estiverem prateadas e as do meio verdes e as do fundo verdes. Aí não precisa ficar borrifando água aqui. Tem que cuidar sempre as do meio e as do fundo. Aí tá o segredo. Não adianta cuidar de cima, tá prata, vou começar a molhar. E aqui no meio tá tudo verde, aqui embaixo verde a raiz. Aí elas começam a amarelar e começam a secar. E para quem me pergunta, Maria, de quantos em quantos dias eu vou ter que regar essas orquídeas no vidro? Vai depender do seu clima. Se o seu clima é muito úmido, vai demorar uns dias a mais para secar. Se o seu clima é quente e seco, vai secar mais rápido. Se você cultiva em um local que pega um pouco mais de ventilação, vai secar mais rápido. Se você cultiva em um local que não tem tanta ventilação assim, você sai para trabalhar, elas ficam ali não pegando tanta ventilação, que não é ideal, elas vão demorar um pouco mais a secar. Se é inverno, vai demorar mais a secar, se é verão, seca mais rápido. O segredo é cuidar com a cor das raízes, isso eu te expliquei direitinho aqui. Agora que eu te expliquei sobre a rega, que você não vai errar mais, não vai perder mais suas orquídeas, eu vou te mostrar como adubar com adubinho líquido, aquele de borrifar, como é que você faz. Vou te mostrar. Eu vou usar aqui o meu adubo da Fert Plus, que é bem parecido com o da BG, porém é mais completo. É um adubo líquido que a gente dilui em água para utilizar. Esse é semanal, mas pode usar a cada 15 dias. Se você tem aí, é um adubo muito completo, eu gosto muito. Então agora eu vou sacudir bem, tem que agitar bastante o produto para daí você pegar na tampinha. Agitei bem aqui o adubo. Se você tem esse, então é uma vez por semana que você vai usar nas suas orquídeas do vidro, ou a cada 15 dias, conforme a sua rega também aí. Mas não mais do que uma vez por semana, isso não, daí vai intoxicar sua planta. Mesmo com esses adubos aqui, você pode usar o adubo, esse adubo químico aqui que é líquido, pode usar tranquilamente, eu vou te mostrar. E se você tem outro adubo que seja líquido, aquele azul que você dissolve em água e borrifa, é da mesma forma, porém siga o que o fabricante está recomendando no rótulo. Aí quanto a isso eu não vou saber te dizer, aí depende de cada adubo, você vai ter que ler atrás para saber. Esse aqui é de usar uma tampinha por litro d'água, mas como eu vou fazer uma medida de 500 ml, meio litro, eu vou usar meia tampinha só. Ele é um líquido meio verdinho, meio transparente, olha, ele quase nem aparece. Eu vou colocar no borrifador para que você veja. Olha, aqui dentro do litro até dá pra ver, acho que um pouco melhor, ó, ele fica um verdinho mais escuro ali dentro, ó. Vou colocar aqui no meu borrifadorzinho, então é meia tampinha aqui, não mais do que isso, senão é exagero.
Nunca use medida a mais do que o recomendado. Use talvez um pouco para menos, mas nunca para mais, senão você intoxica sua planta. Então agora eu vou colocar aqui a água. Vou dar uma leve mexidinha aqui. Ele fica bem transparente, olha. Ele fica transparente. Não vou usar tudo isso aqui, mas não tem problema. Depois eu coloco em alguma planta de terra que sobrar. Não guarde adubo de um dia para o outro, pode sofrer alterações aqui, afinal é um produto químico. Ah, e a aplicação desse produto aqui é no horário mais fresquinho do dia, não pode estar muito quente. Use no final da tarde, à noite, não durante o dia, porque é muito quente, pode vir a queimar as raízes da sua orquídea. Quanto a esses outros adubinhos que eu usei aqui, o adubo orgânico e o Forte Coat, esse você pode colocar em qualquer horário do dia, não tem problema. Então agora eu dei uma agitadinha aqui e vou começar a borrifar. Eu uso somente nas raízes da orquídea, eu não costumo passar nas folhas, mas quem quiser passar nas folhas, pode passar que não tem problema nenhum. E o ideal aqui de adubar a sua orquídea com adubo líquido, que a sua orquídea vai absorver mais, é quando ela não tá com as raízes tão saturadas de água. Então no dia que você for passar o adubo, você só coloque a água aqui dentro e já despeja bem rápido, porque aí a orquídea não vai ter tempo de absorver tanta água. Aí dessa forma você pode fazer que as raizinhas vão absorver muito mais esse adubo aqui. Pode borrifar bem em todas as raízes aqui. Não faz mal se pegar em cima aqui da trouxinha, não tem problema. É um adubo de liberação lenta, então não vai interferir. Você pode usar normal esse adubo semanal aqui. Quando eu uso esse adubo aqui, eu deixo as minhas orquídeas, mesmo que elas sequem de um dia para o outro, levem 2 dias, eu deixo sem regar pelo menos uns 2 dias, porque tem nutrientes aqui que leva uns 2 dias para que a planta absorva todos eles. Alguns é de imediato e outros é aos pouquinhos, leva em torno de umas 48 horas, 2 dias. Então agora do vidro eu vou fazer a mesma coisa aqui. Espera que eu não terminei. Eu vou aplicar aqui nessa do isopor, cuidando para não passar nas florzinhas, porque o adubo na flor faz ela terminar rapidinho. Pode borrifar aí sem medo. Pronto, eu borrifei nessas plantas, mas agora eu não posso deixar esse adubo aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Gente, eu sempre fiz assim com orquídeas em vidro, adubando da mesma forma que as outras, borrifando assim, só que depois eu escorro. Então, é o mesmo jeito de adubar as outras orquídeas, você só borrifa. A única diferença é que tem que escorrer a água com adubo que fica aqui dentro, olha. E funciona a mesma coisa quando você faz a rega. Então, você borrifou o adubo aqui, você escorre bem, dali uns minutos vai escorrer um pouco mais, aí você vem e retira todo o excesso. Não deixe adubo aqui no fundo. E nem água. Ó, retira tudinho. Depois eu vou observar aqui, vou fazer isso que eu te falei. Se ficar água lá no fundo, mais um pouquinho do adubo, eu vou escorrer. Olha, gente, nem usei todo o adubo. Isso que eu peguei só meia tampinha, né, que é para meio litro de água. Isso que eu uso em outras plantinhas aí. E agora, para finalizar, eu vou te falar onde cultivar essas meninas para que você possa fazê-las florir novamente. Ah, lembre-se, murchou folha, secou muita raiz, corte as hastes florais, senão você pode acabar perdendo sua orquídea ou atrasar muito o desenvolvimento dela. Então, fique de olho. Eu vou ficar de olho aqui. Se eu ver que secou muita raiz, murchou folhinha, eu vou cortar as hastes. Não pode ter pena. Gente, então, para finalizar, onde é que você cultiva orquídeas assim em vidro, para que elas possam florir? Bom, se você plantou em vidro, certamente você quer cultivar dentro da sua casa, para enfeitar a sua casa aí. Então, você pode colocar na cozinha. Olha, em qualquer lugar que você for colocar, tem que ser um local bem iluminado. Não pode pegar sol direto, não precisa pegar sol,
somente a claridade, mas desde que seja uma claridade bem abundante. Não pode pegar sol nas folhas, senão queima, e nem no vidro, senão ele vai cozinhar as raízes da sua orquídea. O sol, pegando no vidro, vai transformar numa lupa, isso vai aquecer e acaba queimando as raizinhas da planta. Então, não deixe de pegar nada de sol. Apenas bastante claridade, independente do local que você vai pôr. Você pode, então, cultivar em um banheiro bem iluminado. Você pode também cultivar na cozinha, desde que tenha bastante iluminação, de frente para uma janela, uma porta que tenha vidro ali, que pegue bastante claridade. Pode cultivar na sua sala, no seu quarto, se tiver bastante iluminação também, na sacada, na varanda, onde você desejar colocar. Mas desde que seja um local com muita claridade. Lembre-se, nunca sol direto em cima. Não pode, senão vai queimar a sua orquídea. Ainda mais os calorão que anda fazendo por aí, de 40 graus, cozinha a planta. Então, põe um local que seja bem agradável para você, um local fresquinho, arejado, com boa ventilação. As minhas orquídeas eu cultivo grande parte na varanda, as phalaenopsis, e algumas eu tenho aqui dentro, mas vamos dizer assim que eu tô sempre trocando, porque a minha casa não tem a iluminação ideal para elas, então eu tenho que ficar revezando. Essas eu vou ter que acabar colocando lá na minha varanda, na minha área, porque senão elas podem vir a não florir no ano que vem. Agora que eu já te expliquei tudo, te mostrei nesse vídeo como plantar, que substratos usar, como regar, como adubar e onde cultivar essas orquídeas phalaenopsis em vidro, agora que você sabe tudo desse cultivo, não tem mais desculpa aí para você errar no cultivo das orquídeas phalaenopsis em vidro. Então, se você deseja ter esse cultivo, é fácil, gente, é só você ficar atento aos detalhes. Se precisar rever esse vídeo, assista novamente para você pegar cada detalhezinho, porque às vezes é muita informação, a gente acaba não absorvendo tudo e aí tem que reassistir novamente. Bom, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Eu fiz, olha, com muito carinho e eu quero agradecer cada comentário de vocês, que nem sempre eu consigo responder. E eu agradeço a cada um de vocês que se preocupou comigo pela minha ausência. Muito obrigada, tá tudo bem, tô aqui de volta. Então, obrigada a todos vocês, obrigada a quem chegou até o final do vídeo. Espero que realmente tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!